Deus faz algumas surpresas com a gente na vida da igreja. E é interessante como a família de vocês chegou na nossa igreja. Eu fiquei pensando como te apresentar aqui. Então, acho que duas coisas são importantes. Primeiro é falar do enorme privilégio que é ter um irmão da igreja pregando aqui, né? É o sonho de todo pastor, pelo menos todo pastor que ama a palavra de Deus e o que é a igreja de Jesus, ter os irmãos da igreja ocupando o seu lugar, para sempre. Não? Não, sempre que necessário, sempre que Deus distribuiu dons na igreja que não deu para mim. E é muito gostoso ouvir irmãos da igreja pregando. E nós temos preparado alguns irmãos. O Cassiano, ele participou da aula por misericórdia, não da gente, né? Da sua, de ter paciência, de ouvir coisas que você já sabe e que Deus já tem direcionado na sua vida e ministério. Mas, em primeiro lugar, esse privilégio de ter irmãos da igreja pregando. Em segundo lugar, que eu queria mencionar, eu fiquei pensando, a família de vocês já é muito importante na nossa igreja. Essa é a realidade. Deus, é difícil imaginar a igreja, né? Sem eles. Você bagunça um pouquinho, né? Eu vou falar, mas é uma bagunça muito boa, né? E, enfim, então já compõe parte da nossa família. Não é, turma? Então, Cassiano, que Deus te use muito, que seja um tempo de Deus falar com a gente e sermos muito edificados, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. De nada. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Primeiro, agradecer o pastor pela confiança e nunca é fácil a primeira vez. Confesso que até já estou quebrando tudo aqui. Obrigado, Léo. Como o João sempre faz isso, eu falei, Léo, se prepara. Como eu não tenho caneca, a gente providenciou uma caneca. Por isso que eu falei, vai rápido que o João é ligeiro. Obrigado, Léo. E tá gelada? Tá geladinha, veio preparada. Mas é muito bom e é muito difícil primeiras vezes, né? A gente sempre fica assim, como vai ser a reação e tal. E foi engraçado que teve algumas semanas atrás que ele falou assim, vai lá e ora, faz o período de oração. Eu fiquei nervoso aquele dia. Muito nervoso, e eu olhava para os irmãos assim, meu Deus, todo mundo me olhando, deu um choque, assim, eu falei, engraçado isso, e é um negócio que não pode não ser tão estressante assim. E quando a gente vai falar da palavra de Deus, o que nos deixa mais nervosos é a responsabilidade de trazer o que Deus tem para nós. Porque o tempo que a gente vive, e o pastor falou a questão de quando Paulo escreve que o imperador era Nero, ele é sobrinho de Cláudio, que também é outro imperador não muito bonzinho. O pessoal não era muito legal naquela época, com os cristãos. A gente passa hoje por um período de ligeira tranquilidade, a gente tem liberdade de culto, não tem ninguém parado ali na porta protegendo para não deixar ninguém invadir. A gente tem essa liberdade. E na semana passada, quando Pedro pregou sobre o período de paz, coincidência não existe, então a gente tem feito aí o curso com o Pedro. E está sendo bem legal, né? Quando tem aula, né? Tem que reclamar que não está tendo aula, né? Pode? Né? Pode? E, então, quando a gente tá nessa aula, a gente teve que escolher um texto. E eu escolhi o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. Só que quando ele falou para mim, prega lá na igreja no dia 2 de outubro. E aí eu comecei a ler o texto de novo e o texto começava assim, porém... Aí eu falei, porém, tem alguma coisa antes, né? Aí eu fui voltando, aí eu voltei lá para Tiago, capítulo 1, versículo 1. E é onde a gente vai começar hoje, a gente vai até o versículo 4, que a gente vai ver qual é a intenção de Tiago, o que Tiago espera com essa carta, para quem ele está destinando essa carta. Em primeiro lugar, até quem é Tiago. E quando a gente... Vou ver se funciona aqui o negocinho. Funcionou. Funcionou. Deu certo. Obrigado, viu, Matheus? Alegria na provação. Quando a gente lê esse texto e quando a gente fala sobre alegria na provação, é alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não achar que crente é alienado. Eu vou sofrer, então eu estou sofrendo, o que eu tenho que fazer? Rir? Não é bem por aí, não é assim que as coisas funcionam na prática. E esse título, Alegria na Provação,
é o que Tiago vai contar para a gente ali nos primeiros versículos desse livro, que a gente vai ver aqui hoje. Quando a gente fala sobre isso, e quando a gente fala que a gente está sendo provado, ou que a gente passou por uma provação e a gente passou por ela, e a gente sente até uma alegria, mas é uma alegria diferente que a gente vai ver aqui hoje, é aquilo que quando a gente vê lá Paulo falando que o que a gente crê e o que a gente sabe é loucura para os homens. Por quê? Quando a gente vai falar para alguém que a gente está sofrendo, e eu já tive a oportunidade de ir no hospital ver gente quase morrendo, e a pessoa está lá, não, mas eu estou feliz porque eu estou aqui com Jesus, eu estou bem. Mas você vai morrer. Não, mas eu estou tão feliz porque a minha vida foi transformada, eu tenho essa consciência. Então, a provação para o crente, ela não tem o mesmo impacto, a mesma intensidade que tem na vida das pessoas que não têm o Senhor Jesus nas suas vidas. Então, para o mundo, a presença do Espírito Santo corresponde a uma loucura na nossa vida, porque a gente tem que agir diferente. E quando a gente não age diferente, é aí que a gente tem que acender o sinalzinho de alerta. E aqui, quando a gente está passando por essas provações, a gente percebe isso e a gente percebe a presença e o impacto do que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. O texto está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a versículo 4. Eu vou ler aqui para a gente ter ele como nosso contexto aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como o Tiago está escrevendo uma epístola e é uma carta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é o remetente da carta. Depois a gente vai falar do destinatário, mas primeiro, quem que é o remetente? Quem é esse Tiago? Como Tiago é um nome muito comum, e meu irmão chama Tiago, hoje de manhã até falei com ele, falei, eu vou pregar sobre você. Pessoal, mas é um nome muito comum. No Novo Testamento é um nome muito comum. E esse Tiago aqui, ele é um Tiago que ele tem umas características interessantes. Em termos práticos, ele aborda o que nós vamos passar, o que nós passamos como cristãos e o que nós podemos passar. Esse Tiago aqui, ele é aquele que é considerado o irmão do Senhor Jesus. A gente já vai ver aqui isso daqui a pouco. Mas alguns teólogos, às vezes, contrastam em dizer que não foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a carta. Sabe por quê? Porque ele não fala que ele é o irmão de Jesus. Porque ele não diz assim, eu sou o Tiago, irmão de Jesus. Sabe aquela história de você falar com alguém e falar assim, você sabe com quem você está falando? Vocês já tiveram essa situação? Às vezes, ou um policial ou um político, eles gostam de chegar e falar assim, você sabe com quem você está falando? Aí para você sair bem, você fala assim, e você, sabe com quem você está falando? E fica nessa troca de, com quem que você está falando? Tiago não se apresenta assim, ele não se apresenta dessa forma. E ele não fala o nome de Jesus na carta, ele cita Jesus na carta 2 vezes. Apenas 2 vezes o nome de Jesus é mencionado na carta, nominalmente, Jesus. E aqui essa epístola, ela foi provavelmente escrita entre os anos 40 e 50. Alguns divergem, mas se a gente pegar esse período aí, entre o ano 40 e o ano 50. No reinado, talvez, de Cláudio, que era tio de Nero. Então, a gente vê aí que são pessoas super tranquilas que estavam lá governando o império, e os cristãos, os convertidos, judeus convertidos e gentios convertidos, estavam sofrendo algum tipo de perseguição. E nesse período, a gente tem que entender que Tiago, ele estava vivendo aquilo. Tiago, ele foi alguém que viu o que aconteceu. Tanto é que Tiago, ele não era crente. Ele não era cristão. Ele não era um crente que se converteu logo no início. Talvez ele tenha se convertido no final do ministério do Senhor Jesus. E quando ele vai escrever a carta dele, ele está falando para pessoas que viram aquilo tudo. Então ele não precisa falar de ressurreição, ele não precisa falar do sofrimento que Jesus sofreu, ele não precisa contar dos milagres que Jesus fez. Tiago, ele escreve uma carta prática. É para a gente ler a carta e a gente colocar em prática, assim, no minuto seguinte. A gente não precisa ficar olhando, fazendo muita coisa, como o pastor até falou na aula, né, da parte de Provérbios, que você lê e fala, é isso aqui. O que eu posso escolher? Ou eu coloco em prática, ou eu não coloco. Se eu não colocar em prática, o que vai acontecer com a minha vida? O problema é seu. Agora, se você coloca em prática, aí você tem um impacto da Escritura na sua vida. Então, ele não fica teorizando muito, ele vai direto para a prática.
Tanto é que é difícil de separar a carta de Tiago em pedaços específicos. A gente vai ver aqui que do 4 ele já pula para o 12, porque tem uma conexão, porque é importante isso, ele não está preocupado muito com a teoria, ele está preocupado em passar a prática para aqueles irmãos. E aqui ele depende mais do que qualquer autor aqui, do ensino do Senhor Jesus. Tiago ele se converteu ouvindo o que Jesus dizia. Tiago ele vai fazer, e eu trouxe aqui essa imagem que é interessante. Quem aqui já fez crochê? Olha que legal. Nossa, eu sabia que você ia levantar a mão. De verdade, quem fez crochê já? Eu fiz quando era pequeno com uma tia minha, e eu lembro de uma coisa que chamava ponto cruz. Tem isso, não tem no crochê? Não é no crochê? O que é? O que é? É do bordado? Isso aqui é o quê? Ah, então é isso aqui, gente. Esquece o ponto cruz. Você fez bastante. Fiz, Isso aqui. O que acontece? Quando você vê uma blusa feita disso aqui, o que você vê como resultado? Uma blusa. Você não fala assim, nossa, olha que linha que a pessoa usou. Você olha e vê uma blusa. A carta de Tiago, enquanto ele ouvia os ensinamentos de Jesus, ele estava com o carretel e ele estava enrolando tudo que ele estava aprendendo. Enrolando tudo que Jesus estava falando, ele estava ali, condensando. Quando ele vai escrever a carta, ele começa a costurar. É o bordado, né? Então, vou usar certo. Ele vai bordando. Quando ele termina, você olha, você não precisa ler ali escrito Jesus. Jesus está emaranhado. Em tudo que Tiago vai falar, você vê Jesus. Você não precisa ouvir. E o crente hoje, ele tem uma mania de que ele fala, que ele só pode falar de Jesus se ele disser para alguém assim, não, você tem que aceitar Jesus, se você não aceitar, você vai para o inferno. Não. As pessoas têm que olhar para a gente e ver o quê na gente? Tem que enxergar e falar assim, caramba, tem alguma coisa diferente com esse cara. Tem alguma coisa que eu não consigo dizer assim claramente, mas tem algo diferente. E é o que Tiago faz nessa carta. Ele escreve e ele, em toda a carta dele, ele vai falando sobre Jesus. É interessante que tem alguns textos, e principalmente esse aqui, que é um bem característico, de Tiago 5,12, que ele vai falar, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vocês sabem o que é isso aqui? Ele estava lá no Sermão do Monte, ele estava ouvindo Jesus falar, ele estava aprendendo do Senhor Jesus. E quando ele traz isso para a carta dele, se você olhar ali, o texto do Sermão do Monte, exatamente o que Jesus fala, Jesus até faz algumas referências ao Antigo Testamento lá, mas não tem essa parte do sim, sim ou não, não. Foi Jesus que disse isso, e Tiago tem isso e ele vai passar isso para os irmãos. Quase que ele copia e cola o que Jesus falou. Nossa, mas então Tiago não foi original, ele devia ter inventado alguma coisa. Esse que está o grande problema hoje. O que o pessoal quer fazer? Isso aqui está me dando um trabalho. O pessoal está inventando. Está fugindo do básico, que é a mensagem do Evangelho. E Tiago aqui, ele se esforça e ele reforça isso e ele fica nisso, que é onde a gente precisa ficar. Jesus aqui, no sermão, Tiago estava ouvindo lá, ele vai ser impactado pela mensagem de Jesus. O Pedro me recomendou um livro de um autor que chama Douglas Moo. É Moo que fala? Douglas Moo, que ele é um teólogo, e ele escreve um comentário de Tiago, ele diz assim, o autor parece estar tão absorvido na atmosfera e nos ensinamentos específicos de Jesus, que ele pode refleti-los de forma quase inconsciente. Inconscientemente ele reflete aquilo que é Jesus na vida dele e o que ele quer passar para aqueles irmãos. Como a gente está com os jovens aí estudando o livro lá da liturgia do ordinário, é a mesma coisa. É a gente viver o hábito e nem perceber que a gente está fazendo aquilo que Jesus quer, porque a gente já está com aquilo enraizado na nossa natureza e a gente faz isso naturalmente, não é forçado. E Tiago faz isso aqui. Ele apresenta dessa forma. Veja aqui, esse texto de Atos 1:13 diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Se eu perguntar para você, qual desses aqui escreveu a carta de Tiago? Qual é a sua resposta?
nenhum. Por que a Bíblia complica, né? Quando vai falar, não coloca nenhuma vez ali Tiago, o nosso Tiago aqui que a gente vai ver. Por quê? Como eu disse, Tiago era um nome normal. Então a gente tem aqui Tiago, que é o pai de Judas. Então, esse personagem aqui não tem nenhuma importância, porque a única missão dele é fazer o quê? Ser o pai de Judas. É só isso aí. É só o que ele fez. Tiago, filho de Alfeu, ele é o mais jovem aqui. A Igreja Católica até intitula ele como Tiago o menor. Obviamente porque a gente vai ver aqui que tem o Tiago o maior. Que aí sim, Tiago, esse Tiago aqui que é o irmão de João, é um dos apóstolos mais importantes. Esse Tiago é aquele que vai estar lá com Pedro e João quando Jesus teve lá a ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração. Mas tem um problema. Esse Tiago foi morto muito cedo. Ele foi morto, cortaram ele lá, mataram. Não é assim, né? Acho que é assim, não sei como foi. Acho que foi? Não sei. O versículo fala que o irmão morreu à espada. Então, provavelmente, ele foi morto pela espada. Talvez não tenha sido a cabeça arrancada, senão seria comparado a João, né? Que também teve lá a cabeça cortada. Mas ele foi morto, ele foi martirizado. Então, como isso aconteceu muito cedo, antes até de acontecimentos que a gente vai ver na carta, não dá para dizer que esse Tiago tenha sido Tiago, o autor da carta. Então, sobra para nós Tiago, o irmão de Jesus, que não está escrito aqui. Esse Tiago, ele vai se converter durante o ministério do Senhor Jesus. Por isso que alguns duvidam, por que ele não se apresenta como Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ele não faz isso porque ele não considera isso algo de mérito na vida dele. Porque enquanto Jesus estava entre todos eles, talvez Tiago tenha se convertido muito lá para frente. Não dá para dizer, que dia que Tiago aceitou que Jesus era o Salvador dele. Mas não foi nos primórdios do ministério de Jesus, foi mais para o final. E aqui a gente tem o Tiago que se apresenta, e aí sim é aquilo que a gente pode olhar e ter esse entendimento claro, que ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando Tiago se apresenta aqui como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está falando aquilo que é o importante. O que é que ele é naquele momento? Ele é servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Ele não está preocupado em se apresentar, em colocar sua patente ali na mesa, não. Eu sou o Tiago, o irmão de Jesus. Não, ele está ali se colocando como servo, ele está ali se colocando como alguém que tinha algo para dizer para aqueles irmãos que estavam, de alguma forma, sofrendo as perseguições. E aí, a gente tem aqui, para quem que é essa carta? Qual é o destino dessa carta? Essa carta ela é destinada às 12 tribos que se encontram na dispersão. A referência aqui que a gente tem, essas 12 tribos da dispersão, ela não pode ser tomada literalmente. É uma afirmação poética da composição ideal de Israel. Porque no meio dessas 12 tribos a gente também tem os gentios que estavam ali se convertendo, que a gente tem essa característica daqueles que se convertiam juntamente com aqueles irmãos. E lá em Atos 11, 19 e 20, deixa isso claro, né? Então diz assim: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Os leitores da carta aqui, então, são cristãos que deixaram seu lar na Palestina e eles enfrentavam a dificuldade econômica, incluindo a perseguição nas mãos de ricos proprietários de terra. O Oriente Médio, no século I, foi arruinado pela fome e dificuldade econômica geral e pela tendência dos ricos de comprarem terras e forçar os lavradores a trabalhar em sua terra em seus próprios termos. E aí lá Tiago 5, 4 e 5 diz: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude estão clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. A sensação daquele judeu que estava na casa dele, que estava morando tranquilo, e de repente ele aceita Jesus como seu Salvador, o que vem para a vida dele?
carro importado, cobertura, dinheiro na conta no banco. É isso que eles recebem? Não. Não é isso que chega para eles. Não é esse o resultado daquilo que eles tinham crido. Não era aquilo que eles tinham recebido. A sensação deles de perseguição, eles vão receber a carta e qual vai ser o sentimento deles? Poxa, agora vem algo aqui que vai dizer tudo aquilo que eu tenho para ouvir. E é o que a gente vai ver o que o Tiago diz aqui para eles. O que ele se propõe na carta é falar de forma prática para esses irmãos, porque se o povo está sofrendo perseguição, ele precisa de palavra objetiva. Peguei isso aqui no UOL hoje de manhã. Olha o título da matéria. Se você lesse isso, se entrasse na internet e você lesse isso hoje de manhã, qual seria a sua reação? Qual seria o seu sentimento? Qual tem sido o seu sentimento quando você vê, ou quando vem um missionário aqui, a gente chora, a gente fica emocionado, nossa, que bonito, olha como eles sofrem. Mas qual é o nosso sentimento de fato de colocar em prática aquilo que a gente recebe? Tiago, quando ele entrou na internet lá, ele foi numa lan house e foi lá e digitou o que está acontecendo com a igreja que está fora aqui de Jerusalém. Era essa a matéria, era esse o título da notícia. E aí o que Tiago faz? Eu preciso escrever algo para esses irmãos. E o que é que Tiago escreve? Tenham alegria nas provações. Falar isso para alguém que está sofrendo é difícil. É muito difícil. Pedro pregou na semana passada e ele falou sobre tempos de paz. Como é bom quando a gente está no tempo de paz, né? A gente ora, a gente é fervoroso, a gente agradece cada minuto da nossa vida. Como a gente tem isso, às vezes, faltando quando nada de mal está acontecendo. E quando vem a aprovação, o que Tiago vai nos dizer aqui, que a gente vai ler aqui, é que a gente precisa ter alegria no tempo de paz. Desculpa, alegria no tempo de provação. E essa alegria ele vai dizer aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O toda alegria aqui, é importante a gente ter essa percepção. Não é toda alegria de, nossa, é o que eu disse no início, você tem que ficar alegre, você está sofrendo, você não pode... Não, é uma alegria de um sentimento de que algo está acontecendo diferente com você. E a gente vai entender o que é que acontece com a gente enquanto a gente está passando pela provação. Por que é que a gente tem que experimentar alegria se a gente está passando por provação? Porque isso não é lógico. Parece que são palavras que não combinam. Ué, eu estou passando por provação e eu tenho que ficar alegre? A gente tem que experimentar isso por aquilo que Tiago vai nos dizer aqui, que a gente tem que estar com um sentimento diferente. A gente não pode estar desesperado. A gente tem que passar pela provação como um processo da nossa vida espiritual, da nossa santificação. E quando ele diz aqui esse toda alegria, ele está dizendo uma alegria genuína, uma alegria intensa, uma alegria que tem uma substância ali. O porquê é que eu estou sendo provado? É difícil a gente falar isso quando alguém está afundado na lama. Mas quando a gente não está, é o tempo da gente refletir sobre isso e pensar: como é que eu vou reagir se eu for colocado diante de uma situação de provação? Mesmo durante a provação, a gente precisa ter a consciência do que aquela provação pode gerar em nós. E como nós enfrentamos essa provação com a confiança que a gente tem com aquele que está nos sustentando. Para Tiago, a vida cristã amadurece à medida que se persevera, confiando plenamente em Deus à medida que as dificuldades, tragédias e problemas da vida são encontrados. E isso é algo que, como pai, como mãe de filhos crentes, a gente tem que ter muito cuidado. Porque parece antagônico, mas a gente precisa deixar o nosso filho tropeçar. A gente precisa deixar ele passar pelo sofrimento dele. Vocês já viram pais que tudo que o filho tem, qualquer situação que ele pode sofrer, o pai fala assim: não vou deixar ele experimentar porque eu não posso deixar o meu filhinho sofrer. É natural da gente querer proteger. Mas se os nossos filhos não aprenderem o que é uma tribulação, mesmo que seja pequenininho lá da vida dele, aqueles pais que às vezes vai na escola, o filho brigou, o pai vai lá e fala assim: não, meu filho não fez isso. Ou, eu dei o exemplo ontem lá, né, a criança que tropeça, bate a cabeça na parede, a mãe vai para a parede e fala: parede feia.
Parede feia, por que você fez isso com ele? A culpa nunca é da criança. E se a gente cria os nossos filhos com esse sentimento de que a redoma está montada e que você tem toda a proteção do mundo e aqui nunca vai faltar nada para você, o que acontece? Não precisa falar hoje não, jovens, tá? Ontem a gente falou lá, mas pensa aí o que acontece com a cabeça de um jovem quando ele é exposto ao mundo. Porque por mais que a gente queira proteger, nenhum momento das Escrituras o Senhor Jesus diz que a gente tem que estar isolado. Pelo contrário, ele diz para o cristão que nós precisamos ser o quê? Luz. E luz colocada embaixo da cama não serve para nada. Então, quando a gente permite que os nossos filhos sejam expostos a algum tipo de tribulação, é para que eles experimentem na vida deles, porque diferente do que alguns acham, a vida do nosso filho não é nossa, a vida do nosso filho é dele. Quando a gente permite que ele experimente alguma provação, ele tem que buscar em Deus a resposta para aquela provação, para que ele tenha esse exercício de ser dependente de Deus também. Porque por mais que a gente tente proteger, uma grande proteção, uma grande redoma para proteger os nossos filhos, é a mesma história do remédio. O que acontece? Todo remédio em alta dosagem se torna um veneno. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que se policiar para isso. Por mais que a gente queira proteger, um jovem cristão, uma criança que aceitou o Senhor Jesus, também está debaixo da mesma coisa. Também precisa experimentar, mesmo que pequenas provações, para que possa aprender e possa ter a experiência de depender de Deus durante essa provação, para que ele possa ser refinado, como a gente vai ver aqui, por essa provação. E isso aqui, o que Tiago está dizendo para eles, para que eles passem por várias provações, ele apresenta esse conceito prático de que a provação vai trazer como resultado em nossa vida crescimento espiritual. Ao passarmos pela provação, o resultado é crescimento espiritual. E aí ele diz aqui no versículo 3 e 4, quando ele diz várias provações, essa palavra aqui, várias provações, é uma palavra que ela quer dizer várias cores, multiforme, de vários tipos. Várias não no sentido de um monte de provação, mas são provações diferentes. Se você conversar com cada pessoa aqui, com cada irmão da igreja, com qualquer pessoa que já passou por uma provação, é incrível como as provações sempre são diferentes. Você pode até dizer, eu perdi meu pai. Tá, mas a situação que você perdeu seu pai foi exclusivamente sua. É muito difícil quando você vai falar para alguém da sua dificuldade e a pessoa pega e começa a contar a dificuldade dela. Ela não deixa você terminar de contar a sua. Ela já quer falar que a dela dói mais. Mas todas as dores doem. Todo mundo, quando sente uma dor, quando passa por uma provação, é doído, machuca. E a gente tem que ter essa questão da alegria, não é algo da gente dizer assim, eu vou passar por esse momento com muita alegria. Não, você pode sofrer, mas lá dentro você está com aquele sentimento de que o Senhor está me sustentando, eu estou sendo provado e algo de novo vai sair de mim a partir daqui. Quando a gente vê essa palavra aqui, nós devemos seguir, lá em 1 Pedro 4,10, ele diz assim, nós devemos seguir uns aos outros como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É a mesma palavra, essa multiforme, com essas várias aqui que a gente vê, porque Deus, ele tem a sua graça tão multiforme, que não importa a dor que você está passando, não importa o problema que a gente está vivendo, ele tem ali o remédio certo para cada um de nós, para que ele sustente a gente enquanto a gente estiver passando por isso. E aqui, Tiago ele vai ensinando que essa provação deve ser a oportunidade da alegria genuína. Mas por que alegria genuína? E aqui nós temos esses dois textos que é meio que uma cadeia de elementos que eles funcionam meio que casado assim. É a aprovação, tem o teste, tem a prova da fé, tem a sua firmeza, tem a perfeição que você chega e tem a completude. E ele cita esse texto, ele fala sobre isso, e outros dois autores vão falar exatamente do mesmo propósito. A gente tem Paulo falando aos Romanos, quando ele diz lá, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em 1 Pedro 1, de 6 a 9, ele diz exatamente a mesma coisa. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo,
Se necessário, sejais contristados por provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Todo esse processo, você pega o ouro, ele está lá, é ouro, mas ele está sujo. Aí ele passa pelo processo de depuração, e ele vai lá e é colocado fogo nele para que aconteça o quê? As impurezas saiam e fique o quê? O ouro. Fique o ouro. Quando a gente passa por uma aprovação, não quer dizer que você vai ganhar fé na aprovação. Fé é uma coisa que é o seguinte, ou você tem, ou você não tem. A fé nas Escrituras, ela não é parcial. Eu não acredito em partes da Bíblia. Não, alguns versículos eu acredito, mas outros eu fico meio na dúvida. Não, a Bíblia é uma só. É palavra de Deus, inspirada por Deus. Ou eu acredito, ou eu tenho fé na Bíblia, ou eu não tenho. Não dá para você ficar, tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito. Ou tem hora que isso serve para mim, isso não serve para mim. A palavra de Deus, ela é única. E a nossa fé, ou ela existe, ou ela não existe. Mas quando a gente passa por ela aprovação, o que Pedro diz aqui, é que nós somos provados como fogo. E aí, nós vamos ter a nossa aprovação, e a nossa fé ela vai ser apurada. A aprovação da vossa fé que Tiago apresenta é o que Deus quer de nós. O resultado da aprovação vai refinar a nossa fé. O refino do ouro, ele não tem esse objetivo de mostrar se tem ouro ou não. Ele tem apenas o objetivo de purificar. Pense em quando você passou por alguma tribulação. Provavelmente todos nós aqui já tenhamos passado por alguma tribulação. Quando você lembra da tribulação e você lembra que você saiu vitorioso, se você conseguir buscar na sua memória como era o seu relacionamento com Deus antes desta aprovação, eu tenho certeza absoluta que ele era menor do que hoje. Não importa qual tribulação a gente tenha passado, toda vez que a gente sai da tribulação, a nossa fé ela está mais apurada. Tem gente que até fala que gosta de viver em tribulação para poder sempre estar lá fervoroso, trabalhando na igreja, fazendo as coisas. Não, mas você pode ter a sua fé provada e nunca mais passar por tribulação. A Bíblia não diz que você vai passar tribulação hoje, dia 15 e dia 30. Tá certo que os boletos chegam nessas datas e acaba meio que coincidindo, mas são as tribulações que você tem da vida que você vai dizer assim, como é que eu vou reagir a esse momento? A partir do momento que você venceu a primeira, é meio que você fala assim, pode mandar aqui, que eu vou lá bater o pênalti. Pode deixar comigo e vou fazer o gol. Porque você sabe, você foi treinado, você tem a convicção daquilo, você tem a experimentação daquilo, e você, a cada vez que você passar pela tribulação, você vai sair mais forte. É por isso que quando o Tiago diz, tende alegria por passar por tribulações, porque se a gente tem essa consciência, significa que quando a tribulação começa, olha que coisa, é coisa de maluco mesmo. Você vai falar assim, nossa, a tribulação começou, pronto, vou ser provado. De novo, vai doer, você vai sofrer, vai chorar, vai passar a noite em claro, mas a alegria que você vai estar sentindo é assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está me amparando, eu sei que Ele está me sustentando, e é esse Deus que vai fazer eu sair com a vitória do outro lado. E de novo, mais uma vez, apurado, e assim o processo continua. É muito fácil, mas é muito difícil a gente falar isso, ainda mais quando tem alguém que está passando efetivamente por tribulação. Essa ação completa, então, que a gente tem aqui, a gente sabe que vai produzir algumas coisas em nós. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A NVI traduz como a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então, Tiago aqui ele reforça o seguinte, os benefícios do teste de fé só vêm para os cristãos que respondem de maneira correta. Ou seja, não adianta você passar na aprovação e sair do outro lado todo destruído. Também você vai falar, ai que alegria, estou saindo. Não, você tem que ter essa consciência daquilo que você vai experimentar, de como é que você vai reagir. O caráter do cristão deve buscar por essa integridade. É nosso isso.
é exclusivo nosso. Só a gente tem essa oportunidade de que se vai passar pela tribulação, a gente tem a oportunidade de passar pela tribulação reconhecendo que Deus está nos sustentando. E a ideia, em terceiro lugar aqui, de que o perfeito sentido da completude, maturidade e integridade. Essa ação vai gerar o que é perfeito em nós. E esse perfeito, ele é uma palavra que, lá em Mateus 5,48, quando Jesus diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa palavra, que no original é teleios, é algo que é uma perfeição que eu não vou conquistar. Você não vai conquistar. A gente não consegue essa completude aqui. Mas Jesus está dizendo para nós sermos perfeitos como Deus é perfeito. A gente não vai alcançar isso. Mas aí a gente vai lá para Paulo e ouve: prossigo pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus que está em Cristo Jesus. Eu vou alcançar isso. Quando? Quando eu estiver onde é a nossa pátria celestial. Por isso que as discussões que às vezes a gente entra neste mundo, elas devem ser ignoradas para um crente que tem a convicção disso. Porque a nossa luta não é aqui. Ah, mas é esse ou aquele. Pessoal, briguem como vocês quiserem. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu estou em outra camada. Eu quero mostrar para vocês que se você votar no Senhor Jesus, a sua vida vai ter mais vitória do que você ficar aí discutindo nesse meio de campo. Porque você tem a convicção e você já experimentou isso. Você já passou pela tribulação, você já sofreu e você sabe que é diferente. E isso vai produzir em nós esse sentimento de maturidade, esse sentimento de vencer de acordo com a palavra do Senhor. E aqui eu encerro trazendo 3 pontos. Tribulação, eu tentei até fazer uma analogia com os estados da água, né? Gasoso, líquido e sólido, mas não deu muito certo. Porque daí eu pensei assim, bom, gasoso, você não passou por tribulação ainda. Então, você tem 3 estágios da tribulação. Ou você nunca passou, assim, se alguém aqui nunca passou por tribulação, depois fala com o pastor aí, talvez dê para arranjar alguma coisa para fazer, para falar assim, vai experimentar uma tribulaçãozinha assim. Então, na nossa vida a gente pode nunca ter passado por tribulação, mas é difícil, porque normalmente todo mundo já experimentou alguma coisa. Nossa, essa água é muito boa, Léo, obrigado, viu? Então a gente pode ter nunca passado por tribulação. Então, quando a gente pega um cristão, por exemplo, recém-convertido, e aí é o ponto interessante aqui do que Tiago traz, quando ele está falando aqueles da dispersão, se nós trazermos para analogia hoje para a nossa vida, nós também estamos dispersos no mundo, porque a nossa pátria, de novo, não é aqui. Nós temos que nos preocupar com a pátria celestial. Enquanto nós estivermos aqui, vamos fazer tudo de acordo com aquilo que tem que ser feito aqui, respeitando as regras, fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Mas não é a nossa preocupação maior. Então, um recém-convertido, e lá naquela igreja existiam muitos recém-convertidos, porque era recente, Tiago, quando ele chega para eles e fala assim, vocês têm que ter alegria ao passarem pela tribulação, são pessoas que às vezes nunca tinham passado por tribulação, e a tribulação que ele passa é na hora que ele fala assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E muita gente, quando aceita Jesus, parece que é aí que o caldo entorna. É aí que as pessoas começam a perseguir, é aí que os familiares começam a olhar torto. Enquanto o cara bebia, ou às vezes usava droga, ou às vezes até roubava, olha lá, ele tem um problema, mas a ele é gente boa. O dia que o cara aceita Jesus, começa, lá vai o pastorzinho, lá, vai todo domingo para a igreja. Por quê? Porque começam as experimentações de pequenas provações. E a gente tem que entender que essas provações, elas muitas vezes são colocadas por Deus na nossa vida, para que a gente possa ser experimentado e provado. Até eu tinha pedido para o Felipe cantar aqui Roupendo em Fé, ele nem considerou. Achou que era brincadeira, né? Porque a gente às vezes tem essas experimentações e a gente precisa aprender em meio a essas tribulações. Então a gente pode ter esse momento que a gente nunca passou, então isso que eu estou falando agora você pode dizer assim, isso aí não funciona assim não. Então calma, você vai ter o tempo que você vai estar passando pela tribulação. E nesse tempo, às vezes você chegar para alguém que está sofrendo, chegar para ele lá, abrir Tiago 1, versículo 2, e dizer assim, você tem que ter alegria ao passar por várias tribulação. Posso te recomendar uma coisa?
Não faça isso. Não é o momento. Você vai usar outros textos e outras dinâmicas para consolar aquela pessoa. Porque até se não for cristão, né? Mas como cristão, enquanto nós estamos passando pela tribulação, porque a gente já tem esse conteúdo, de novo, como a gente já está lá com a nossa linha, a gente já enrolou esse conhecimento, agora a gente tem que costurar. A gente tem que sair do outro lado. E a gente passando pela tribulação, a gente tem que ter a certeza que a nossa confiança está no Senhor. E se a gente já passou, então, e o passando pela tribulação era o líquido, que era lá, você estava lá afogando e tal, e o já passou é o sólido, que você fala, nossa, agora eu sou forte. Só que eu falei, não vai funcionar muito, porque quando vem a tribulação de novo, você derrete de novo, aí não dá. Mas quando você passou pela tribulação, vem o fruto da tribulação, que é a perseverança, que é a apuração da nossa fé, e que é a convicção daquilo que a gente crê. Nós podemos... E aí o último versículo, por que ele conecta, né, com o versículo 12, tem um miolo todo ali, mas no 12 ele volta nesse mesmo assunto. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Novo Testamento, o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus, trazem uma série de coisas elencadas que são coisas boas que a gente pode esperar colher, se a gente for fiel. Quando fala dessa coroa, não está falando da coroa lá do rei Charles, não é aquilo. É coroa daquele atleta que vai lá e corre e persiste até o final, e ele luta, e ele se exercita, e ele vai lá no Glaucio, aí Glaucio, vai lá, ele faz o exercício, e aí termina o exercício, cara, nossa, está doendo, não. Mas você está o quê? Você está exercitando aquilo, você está ganhando casca, você está ficando forte por dentro para você suportar. E a coroa da vida não são coroas de ouro. É a coroa da vida de que lá na vida eterna você vai chegar lá e vai dizer, Senhor, eu tive confiança no Senhor. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu vivi a minha vida, tive as tribulações, tive as provações. Eu sei que não é a vida de um cristão uma vida perfeita. Jesus disse isso para nós. No mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É esse bom ânimo que a gente tem que ter e experimentar. E quando a gente lê isso aqui, nós seremos bem-aventurados. Se nós não só lermos, mas colocarmos em prática na nossa vida o ensino que nós temos aqui na carta de Tiago. Nós somos os destinatários dessa carta. Nós temos que ler e aprender aquilo que ele tem para nós. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por terem me ouvido. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo por esse tempo que nós tivemos aqui. Que nós possamos ter aí o sentimento de dependência do Senhor em todos os momentos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de lermos e entendermos que mesmo em tempo de provação, o Senhor nos sustenta. E mesmo nesse momento, ó Pai, que alguém possa estar sofrendo, o Senhor está apurando a nossa fé. Que tenhamos esse sentimento genuíno, ó Pai, de confiança, de uma alegria genuína e intensa no Senhor. Que a nossa vida possa ser transformada a cada dia, para que ao fim possamos ter a coroa da vitória, a coroa da vida, de termos a dependência da nossa vida enquanto estivermos aqui totalmente diante do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui nessa manhã. Obrigado por tudo, ó Pai, que tenhamos um domingo ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar.